Fala, meu povo! Você está aqui no canal Maisel e hoje eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Será que nós estamos entrando em um novo apagão? Sim, os temores, os rumores dizem que é possível a gente estar entrando em um outro apagão energético, visto que a sociedade brasileira está consumindo mais energia do que ela produz. Em virtude disso, e para te esclarecer e tentar responder essa pergunta, nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre fonte de energia. Hoje, a primeira parte, esse nosso primeiro vídeo, nós vamos discutir o que são as fontes de energias e como elas devem ser classificadas. Para começar o nosso assunto, nós vamos definir fonte de energia. E para essa definição, a gente vai pegar um conceito da física. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Trabalho é um corpo em movimento. Todo corpo que se movimenta desprende uma energia sobre ele. Então, com essa definição, energia é a capacidade de realizar trabalho. O homem se diferencia dos outros animais lá na pré-história, quando nós passamos a ter a concepção de transformar a natureza para atender às nossas necessidades. E para você entender energia, você tem que saber três coisas apenas. Eu estou dizendo três coisas apenas que você tem que entender sobre energia. Primeira coisa, você tem que perguntar como ela pode ser classificada. A energia, ela pode ser classificada de três maneiras. Primeira maneira, quanto à origem. Quanto à origem, a energia pode ser antiga, arcaica ou moderna, contemporânea. A energia antiga é aquela que é utilizada desde os primórdios da humanidade. O fogo, o vento, a hidráulica. A energia moderna é aquela que é utilizada em larga escala no mundo atual. Então, por exemplo, preste atenção nisso, quando se pedir exemplos de fonte de energia moderna, você pode citar muito bem carvão mineral, você pode citar petróleo, você pode citar energia nuclear. Fonte de energia moderna é aquela que é bastante utilizada no mundo atual. A segunda forma de classificar a energia é quanto à sua formação. Quanto à sua formação, talvez seja a forma que você mais conhece. A energia ela pode ser renovável e não renovável. O que é a energia renovável? A energia renovável é aquela que que o homem consegue renovar após o uso. Também é aquela fonte de energia inesgotável. Sol, vento, a água é fonte de energia inesgotável. Assim como a gente pode citar a lenha, né, que o homem pode plantar novamente, o etanol. Então, renovável é aquela que o homem consegue renovar após o uso ou é inesgotável. Dentro dessa mesma linha, pode ser a não renovável. O que é uma fonte de energia não renovável é aquela que a natureza levou milhões de anos para produzir e o homem não consegue renovar. Exemplo, petróleo. Exemplo, o urânio. Exemplo, o gás natural.
Exemplos, combustíveis fósseis em geral. Então, essa a natureza levou milhões de anos para produzir e o homem não consegue renovar. A terceira forma de classificar a energia é quanto à sua produção. Quanto à sua produção, ela pode ser primária, secundária e alternativa. O que é a energia primária? É aquela que o homem pega da natureza e usa, sem grandes transformações. O petróleo é primário, o petróleo, mas a gasolina é secundária. A gasolina precisa de um processo de transformação industrial porque ela não existe em natura. Ela não é, o homem não descobre e não usa poço de gasolina. Ela é uma transformação do petróleo. Então, você entendeu o que é energia secundária? É aquela que precisa de uma transformação para ser utilizada. O etanol é uma fonte de energia secundária. O etanol não existe em grande disponibilidade para ser utilizada, retirada da natureza. Tem que ser produzido pelo homem. E as alternativas? O que são as fontes de energia alternativas? São aquelas fontes que são apontadas como uma alternativas para substituir as modernas no futuro. Né? E elas podem ser renováveis ou não renováveis. São aquelas que estão apontadas para um uso futuro, para substituir totalmente ou parcialmente as fontes de energias não renováveis. Assim sendo, exemplificando como é que eu classificaria uma energia como petróleo, por exemplo. Olha, o petróleo pode ser classificado quanto à origem, uma fonte de energia moderna, quanto à formação, uma fonte de energia não renovável e quanto à produção, uma energia primária. Lembrando, o petróleo é primário, a gasolina é secundária. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender relacionada à energia é a sua formação, quanto à sua classificação. A segunda coisa que eu tenho que saber sobre energia é como ela é produzida pela natureza ou pelo homem. Como o petróleo é produzido. Como o carvão mineral é produzido na natureza. A gente sabe, por exemplo, que o carvão mineral é formado a partir de florestas antigas que foram soterradas ao longo de milhões e milhões de anos, ou melhor, sedimentadas. Nós temos aí a formação do carvão mineral. É combustível mineral fóssil, resto de matéria orgânica. A terceira coisa que você tem que saber sobre fonte de energia é quais são seus pontos positivos e negativos. Toda fonte de energia tem vantagem e desvantagem ao ser utilizada. Né? O petróleo classificamos quanto à origem e vamos falar do petróleo, por exemplo. Como ele é formado. O petróleo é formado, sobretudo, de matéria orgânica marinha, que foi depositada no fundo de antigos mares ou oceanos e lagos. E essa matéria orgânica marinha em decomposição, sem ação das bactérias aeróbicas, ela se transforma em petróleo. E quais são os pontos positivos do uso do petróleo? É mais fácil de ser extraído do que o carvão mineral, é mais fácil de ser transportado do que o carvão mineral, o petróleo é a matéria-prima do mundo moderno. E quais são os pontos negativos do petróleo? Esse aí a gente pode enumerar dezenas, né? Como ele é altamente poluente, é causador do aquecimento global, é um recurso não renovável, está em extinção, é dominado por pequenos grupos ao longo do mundo que têm o poder de extração, da prospecção, da distribuição. Isso gera fonte de poder e fonte de riqueza.
Beleza, meu povo? Então o canal Magel vai encerrando o seu primeiro vídeo sobre fontes de energia. E o que você tem que saber sobre fontes de energia? Como ela é classificada, como ela é produzida e quais são as vantagens e as desvantagens do uso. Aguarde a gente para o segundo vídeo, tá? Logo, logo a gente está aí batendo na sua porta e perguntando a você: você quer um pouquinho de conhecimento? Valeu, meu povo! Até mais!